Hello everybody! Welcome to my channel! How are you doing? Nesse vídeo vamos aprender como formar plural em inglês. Ou seja, como que a gente faz para poder colocar certas palavras no plural, como que isso funciona no inglês, se a gente tem que colocar o S só em uma palavra ou em mais de uma, será que é só o S mesmo ou mais alguma letra? Enfim, tudo isso a gente vai aprender no vídeo de hoje. Porém, antes de começar, eu já quero lembrar você de deixar o seu like para apoiar meu trabalho. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor se inscreva e vamos fazer parte da comunidade do Fluent English. E importante, não se esqueça também de clicar no botão de sininho para você ser notificado assim que sair os vídeos novos aqui no canal. Now, let's get started! Como formar plural em inglês? Diferentemente do português, que a gente tem que concordar em número, gênero e grau, em inglês a gente só vai ter que colocar o substantivo da frase no plural. Vamos ver isso num exemplo. I have two long blue skirts. Como vocês podem ver, eu só coloquei a palavra skirt com um S no final. Por que isso acontece? Porque skirts é o substantivo da frase e o único também. Se a gente tivesse outro substantivo, eu poderia colocar S nos dois casos. Por exemplo, I have two long blue skirts and three pants. Pants and skirts são os dois substantivos da frase. Então é lá que eu vou colocar o S para formar o plural. Lembrando que substantivos são aquelas palavras que nomeiam coisas. Agora vamos voltar àquele primeiro exemplo que eu tinha dado e vamos passar para o português. Eu tenho duas saias longas azuis. Olha como em português fica diferente. Eu tenho que passar tudo para o plural, inclusive os adjetivos. Já em inglês não. Eu não posso falar long blue skirts. Não, eu falo long blue skirts. Só skirts vai ficar no plural. Mas em português, como eu já havia mencionado antes, a gente vai precisar concordar em número. Então, se é mais de uma saia, são saias longas e não saias longa. Mesmo se eu não souber explicar a regra gramatical por trás disso, só de falar, sou errado. Tá, Gabi, mas por que você está fazendo essa comparação com a língua portuguesa? Só para enfatizar que em inglês, a única coisa que vai para o plural é o substantivo da frase. E em muitos casos, isso significa que só uma palavra vai receber o S e todo o resto já vai dar para entender que está no plural também. Na maioria das vezes, colocar uma palavra no plural é bem simples. É igual no português, só colocar o S no final e tá tudo certo. Vamos ver alguns exemplos. Ball, cat, house, mirror. Balls, cats, houses, mirrors. Só o final que é diferente porque a gente coloca o S. Porém, existem algumas exceções, igual acontece em português. Por exemplo, a gente fala anel, um anel, mas se fosse mais de um, seria anéis. Olha como muda. Se a gente fosse seguir a regra, tinha que ser anéis, mas a gente sabe que não é assim. Antes de começar a falar dessas exceções propriamente ditas, eu só quero dizer que é normal ficar um pouco confuso a princípio quando você estuda esse assunto pela primeira vez. Então, se for necessário, pause esse vídeo, faça suas anotações ou assista esse vídeo aqui de novo quantas vezes você quiser. De qualquer forma, mesmo sendo professora, eu digo com total certeza que você não precisa ficar memorizando todas essas exceções. Sério mesmo, você não precisa gravar caso por caso para se tornar fluente em inglês. É bom entender como funciona essa parte gramatical? Sim, é ótimo que você estude, e se não fosse importante, eu não estaria fazendo esse vídeo. Porém, contanto que você tenha bastante contato com o inglês e se exponha ao idioma diariamente, ou pelo menos com regular frequência, você vai acabar internalizando essas regrinhas de forma natural, de tanto você ver em filmes e séries, ou mesmo lendo em livros, ok? Fiquem calmos e tranquilos quanto a isso. Sabe por que eu tenho tanta convicção? Porque eu aprendi inglês praticamente sozinha, isso dá até um outro vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários se você quer saber como que eu aprendi inglês. Porque foi praticamente sozinha e dessa forma eu nunca tinha estudado os plurais em inglês e como formar eles dentro de frases. Mas eu sabia, de tanto ver nas legendas dos filmes que eu assistia, de tanto ver nos textos que eu lia, então eu acabei internalizando isso em mim. Eu só fui estudar essa gramática de fato quando eu estava na minha graduação, tanto que nem é tão comum você ver esse assunto sendo trabalhado em cursinhos, por exemplo. Ainda assim, é muito útil a gente ter esse conhecimento, por isso que eu tô fazendo o vídeo. E chega de falar, vamos agora aprender
sobre as exceções do plural em inglês, como a gente vai formá-los. E para deixar esse conteúdo mais fácil para você, eu separei em 4 grupos. Vou deixar aqui do lado o primeiro grupo, que são daqueles substantivos que terminam em S, SH, CH, X, Z e O. Nesses casos, em vez de colocar só o S no final das palavras, a gente vai colocar ES. Veja alguns exemplos. Glass, brush, beach, box, topaz, tomato. Essas palavras, quando a gente for passar para o plural, vão ficar glasses, brushes, beaches, boxes, topazes, tomatoes. Esse foi o grupo 1. Agora a gente vai falar aqui das exceções da exceção, que eu coloquei como 1.1, que são aqueles casos de substantivos que terminam em S ou Z, e aí eles precisam de uma duplicação da última consoante antes de colocar esse sufixo do ES. Mas isso é só em algum dos casos, tá bom, gente? Eu só tô falando aqui caso vocês vejam e achem estranho. Por exemplo, glass, que se a gente fosse seguir a orientação, ia ser só colocar o ES no final, né? E aí ficaria guesses. Mas aí a gente vai duplicar a última consoante e vai ficar guesses. A pronúncia é a mesma, mas a gente coloca mais um S ali. Outro exemplo, quiz. Novamente, se a gente fosse seguir, a regra seria só o ES no final, mas a gente coloca mais um Z e fica quizzes. Quizzes. No 1.2 tem aqueles substantivos que terminam em CH, mas a sonoridade deles é da letra K. Então, o último fonema da palavra vai terminar com o som de K, K, K. E aí a gente só coloca o S. Por exemplo, stomach, que no final tem a sonoridade do K, olha só, stomach, K, que no plural vai ficar stomachs, só com o S. Monarch, que fica monarchs. Há ainda, no 1.3, algumas palavrinhas de origem grega ou latina que terminam em O, mas em vez de colocar ES no final, a gente vai colocar só o S. Veja alguns exemplos. Photo, photos. Piano, pianos. Kilo, kilos. Beleza, estudamos o primeiro grupo e as exceções desse primeiro grupo, e agora a gente vai ver o grupo número 2. Esse grupo é constituído por aqueles substantivos que terminam em Y e são antecedidos por uma vogal. O que isso quer dizer? Que antes da letra Y a gente vai ver uma vogal. Nesse caso, gente, segue a primeira regra que a gente falou lá no início. A gente só vai colocar o S no final das palavras. Vou olhar aqui para baixo só para poder ver os exemplos que eu coloquei nas minhas anotações. E aí vocês prestem atenção na pronúncia quando muda do singular para o plural. Então a gente tem boy, ó, boy termina com Y, mas antes é vogal, certo? Vai ficar boys. Só com S normal, tranquilo. Day, days, guy, guys, key, keys, toy, toys, way, ways. Então você já sabe, se tem Y no final e aí antes é vogal, só colocar o S, gente, bem tranquilo, easy peasy lemon squeezy. Teacher, mas e se a palavra tiver Y, mas antes for uma consoante? Então, esse é o grupo número 3, ok? Então, nesse terceiro grupo, a gente vai ver os substantivos que terminam com Y, mas são antecedidos por uma consoante. O que a gente faz então? Eles vão perder esse Y no plural para que a gente acrescente IES como o sufixo. Let's study the examples. Vamos estudar esses exemplos. Então a gente tem ally, ó, ally termina com Y, mas antes a gente tem um L, uma consoante. Então vai ficar allies, com IES no final, na sua forma do plural. Body, fica bodies. City, cities. Country, countries. Potty, potties. Property, properties. Temos que se atentar quanto a essa mudança no final. Por último, mas não menos importante, temos o quarto grupo, que são de plurais irregulares. Esses são os mais complicadinhos porque eles mudam bastante da forma singular para o plural e só resta a gente gravar mesmo. Quer dizer, aprender, né? Porque se a gente for gravar, a gente acaba esquecendo depois. Então é importante que a gente pratique bastante, faça listinhas para você praticar e ajudar nesse processo. Coloque essas palavras em prática quando você estiver falando em inglês para que você ajude o seu cérebro a colocar isso de forma fixa na sua mente.
Obviamente eu vou dar alguns exemplos aqui, mas é impossível falar todos os plurais regulares, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Conforme você for se expondo ao idioma, estudando inglês, você vai sempre aprender umas palavrinhas novas que são plurais e regulares também. Como a gente vê em man e man. No caso, man, singular, a gente coloca o A, e man, no plural, com a letra E. O mesmo para woman, que fica women, olha a pronúncia diferente, woman, women, no plural. Tooth, um dente, e teeth, vários dentes. Foot, feet. Child, children. Nossa, esse as pessoas erram bastante, gente. Não vai ser childs, ok? Child, uma criança. Children, mais de uma. Goose, que fica geese no plural. Mouse, ou mice no plural. Person, uma pessoa. People, mais de uma pessoa. Outro caso que as pessoas erram bastante, gente, ó. People é no plural, são pessoas, ok? E person, pessoa, no singular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo que você sabe que estuda inglês e acha que talvez se interesse por esse tema. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Eu adoro ver os comentários, me deixa muito feliz. Vou ficando por aqui and see you next week.